Whether it's a movie night or just midday, Skinny Pop is a salty snack that keeps on giving. Made with just 3 simple ingredients for an irresistibly delicious taste and a large serving size that lasts. Deliciously popped, perfectly salted. Skinny Pop, popular for a reason. Shop Skinny Pop now. Pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Incríveis. Eu sou a Bruna, comigo está a Fabi. Oi, Fabi. Olá, seus cloroquiners, tudo bom? Olá, esse é o episódio dos cloroquiners, porque hoje vamos falar de um médico filho da puta, igual todos esses que estão dando cloroquina pras pessoas. Cara, esses dias eu vi um negócio no Twitter que eu fiquei muito abalada, assim, que era tipo uma mina, sei lá, de uns 30 e poucos anos, com falência dos rins por envenenamento. Não, ela tava com hepatite de remédio, sabe? Quando seu fígado vira um patê. Exatamente. E tipo, porque tava tomando cloroquina aí, né? 2 vezes por semana. Gente, as pessoas têm que entender. Não pode tomar remédio sem mandar, sem ter necessidade. Parece que a gente tá... Achei que em 2021 a gente ia se vestir tudo de prata e ter carro voador, mas não, a gente tem, tipo, anti-vax, tá ligado? Porra, meu, que bosta, né? Isso aí, gente, ó, se teu médico receita cloroquina pra Covid... Troca de médico. Isso aí. Cara, tem recado, ó, já começamos bem, né? Vai ser bom esse aqui. Tem um recado, falando em médico, deixa eu abrir aqui o recado da nossa ouvinte. Ah, sim, verdade, tem mesmo. Tem um recadinho aqui, que é o seguinte... enquanto você vai procurando aí, só avisando que as camisetas eu vou receber essa semana, porque todo mundo sabe que tá todo mundo exportando, né? Não tem mais... O mercado externo mercado interno está desabastecido. É a mão livre do mercado enfiando tudo no seu cu. Exatamente. E aí estava em falta de algodão, além de todas as coisas que estão faltando nesse país. E as que tentam mais caras. E então o algodão a gente só conseguiu essa semana. Hoje, no máximo, até amanhã. Então, até o final dessa semana eu vou receber as camisetinhas. E aí depois a gente vai lançar a loja. Então fiquem ligados. E é isso. E o recado é o seguinte: a Luísa Medeiros, que é uma ouvinte nossa, ela iniciou um projeto em prol do Hospital das Clínicas da Unicamp, que fica em Campinas, São Paulo. E é um dos mais reconhecidos do Brasil, e além disso eles são 100% Sistema Universal de Saúde, né, do SUS. E por conta da pandemia, o preço dos equipamentos, né, de segurança, de máscara, essas coisas, os EPIs, aumentou demais, e eles não têm verba suficiente para comprar esses materiais. Por isso, ela iniciou a venda de adesivos temáticos e ela vai doar todo o lucro para o hospital. E até agora ela já arrecadou mais de R$300, a meta é R$1.000, e se vocês forem lá no Instagram dela, que é @LuisaMedeirosL, tem um vídeo explicando no post lá, as artes são todas feitas por ela, não só as artes, a confecção dos adesivos também. Cada kit com os adesivos custa R$10 e frete fixo de R$3 para todo o Brasil. Então, se você gostaria de colaborar e ganhar uns adesivinhos massa, porque é muito gracinha os adesivos, gente. Muito bonitinho. Muito gracinha mesmo. Então, mostre seu apoio. R$13, né? Você já leva o adesivo aí e ajuda o SUS, o Hospital das Clínicas da Unicamp. E é isso aí. Isso aí, muito bem, gente. Pode mandar esses projetos pra gente que a gente gosta de divulgar, viu? A gente ajuda como pode. Então é isso. Acabou o recado. Então, bora. Esse episódio vai ser dividido, tá, gente, em 2 partes. Pelo menos 2. Eu não terminei o roteiro ainda, então não sei se vão ser 2 ou 3. Acredito que 2. Então, já avisando, semana que vem vai ter conclusão. E bora então pro caso de hoje.
Joseph Michael Swango, ele nasceu no dia 21 de outubro de 1954, em Tacoma, no estado de Washington. Ele era filho do meio do casal Muriel e John Virgil Swango. O pai dele era veterano da Guerra do Vietnã e desde que tinha voltado para casa ele sofria com depressão e alcoolismo. Te entendo. Infelizmente, muito comum, né, em veteranos de guerra. Sim. Isso levou ao divórcio do casal e, como resultado, o Michael, como ele gostava de ser chamado, ele aboliu o nome Joseph. Ele era Michael, tá? Então, a partir daqui, a gente vai falar dele só como Michael. Ele cresceu sem muito contato com o pai e era mais apegado à mãe. Ele estudou na escola católica para meninos de Quincy, onde ele tocava clarinete na banda marcial. E em sua graduação, em 72, ele recebeu o título de valedictorian, que é basicamente uma honra ao mérito para o aluno que tem a média de notas mais altas. E assim ele vira o orador da turma na formatura. Depois ele palestrinha, né? O famoso palestrinha. Ele era o palestrinha. Ele era um CDF do caralho, né? Pelo menos quando era criança. Depois ele vira um pau no cu. É isso. Ele serviu na Marine Corps e se graduou como recruta em San Diego, na Califórnia, e aí ele recebeu uma dispensa honorária em 76, sem nunca ter servido no exterior ou se envolvido em nenhum conflito. O treinamento dele com os Marines deixou ele com o hábito de se exercitar, então quando ele não estava estudando, ele podia ser encontrado correndo ou praticando calistenia, que eu descobri o que é isso quando estava escrevendo esse roteiro. Calistenia. Quem assistiu Chaves também sabe. Que é basicamente aquele exercício onde você usa apenas o seu próprio peso corporal, né? Fazer flexão, enfim. Eu aprendi esses dias que tem um menino muito queridinho, fofinho no TikTok, que ele ensina a fazer os exercícios de calistenia. Uhum. E eu tava querendo fazer uns exercícios, né, gente? Porque, afinal de contas, a saúde não é bom, né? A saúde já não é mais a mesma. E aí eu tava aprendendo com ele. Enfim, eu sou TikToker, tá? Que se quiserem me seguir no TikTok. Eu sabia. E, enfim, o Michael, ele começou a frequentar a Universidade de Medicina do Sul de Illinois. E foi lá que o seu comportamento problemático começou a aparecer. Apesar de ser um estudante brilhante, ele preferia trabalhar como atendente de ambulância ao invés de se concentrar nos seus estudos. Os seus colegas achavam que ele não sabia o suficiente para se tornar médico e, apesar de ele ir bem nas provas teóricas, na hora da prática ele não conseguia realizar tarefas básicas como encontrar o coração em um raio-x do tórax. Eita, aí... Que beleza, né? Aí complica, né? É meio complicado. Os caras fizeram um teste, tá ligado? Os colegas já não iam muito com a cara dele, assim, porque ele não se misturava, né? Uhum. E aí eles fizeram o teste, pegaram uma placa de raio-x e mostraram pra ele, falaram, cadê o coração? E ele não conseguia. Era tipo um raio-x da perna, tá ligado? Bom, não, era do tórax. Enfim, muitos professores se irritavam com ele, porque quando eles corrigiam algo que ele havia errado na aula prática, né? Ele imediatamente ia pro chão e começava a fazer flexões como forma de punição. Um hábito que ele havia adquirido com os marinheiros, né? Com a marinha. É estranho, né? Esquisito, né? Cara, imagina, o professor tá lá, tá errado isso aqui. Daí ele vai no chão e faz flexão, cara, tipo... Como se... imagina ele, tipo, cuidando do paciente, tá ligado? No hospital. Tipo, ele matou o cara e... Opa, peraí, deixa eu fazer 10 flexões aqui. Né? Seria mais fácil ter descoberto se fosse isso, mas não, ele parou com isso depois. Ele apresentava uma notável fascinação por pacientes que estavam morrendo. Ele era chamado de preguiçoso e foi pego trapaceando durante a prática de ginecologia e obstetrícia, que, segundo seus colegas, era algo que acontecia desde o segundo ano do curso, e apenas um mês antes de se formar, ele foi pego no flagra forjando atendimentos, e quase foi expulso por isso. No fim, a universidade aceitou que ele se formasse, mas se ele repetisse a residência, né? Deixa eu contar então. um babado. Gente, no último ano, assim, quando o aluno é residente de medicina, ele ainda não pode, ele não tem CRM, né? Então ele não pode atender. Mas tem muito, tipo, evento, rave, esses lugares, sabe? Que contratam essas pessoas que estão quase se formando, pagando menos do que pagariam para um médico, sabe? Para trabalhar como médico. E eu já vi gente perdendo, sendo expulso da faculdade, assim, na residência, faltando, tipo,
3 meses pra se formar por prática ilegal de medicina. Não pode. Doido, No caso né? dele, né, eles tinham que fazer esses atendimentos e tal, e aí ele forjava, sabe, os relatórios, tipo, ele não fazia atendimento. Todo mundo Gente. sabia, e aí conseguiram pegar ele no flagra. Então, eu não sabia desse negócio de rave, sério isso, meu? É, tipo umas festinhas ou evento de empresa, sabe? Essas Aham, que coisas. tem que ter Um médico. paramédico, enfim, né? Eles contratam, tipo, aluno que tá quase se formando. Que E às beleza. vezes o aluno acaba aceitando, porque ou, tipo, precisa da grana, ou sei lá. Uhum. E, cara, acaba sendo expulso e não pode mais cursar medicina, né? Parabéns, E aí você ficou 8 anos. 6 anos na faculdade pra Pra nada. nada. Que beleza, hein? Pois é. Então, apesar da baixa recomendação da Universidade de Illinois, o Michael conseguiu um estágio de cirurgia no Centro Médico da Universidade de Ohio em 83, que seria seguido então por uma residência em neurocirurgia. Aí essa residência, depois de formado, né, que eles têm que passar um tempo para depois ser efetivado como médico. Então as enfermeiras começaram a perceber que pacientes que aparentemente eram saudáveis estavam morrendo misteriosamente nos andares onde o Michael trabalhava. Uma enfermeira até flagrou ele injetando um medicamento em um paciente que posteriormente ficou doente. Cara, isso é muito comum de acontecer. As primeiras pessoas que notam quando tem um caso assim são as enfermeiras, né? Sim. E a maioria das vezes elas tentam denunciar e não são levadas a sério. Não, são ignoradas, né? Elas são, ignoradas. tipo, cidadão de segunda classe, né? Perto do doutor. Exato, porque justamente tem essa, né, de classe de médico é superior às outras, né? E aí eles acham que não pode levar a sério o que as enfermeiras estão falando, porque elas não são médicas, elas são enfermeiras. Então, na manhã de 31 de janeiro de 84, o Michael entrou no quarto de uma paciente de neurocirurgia chamada Ruth Barrick para supostamente checar a sua medicação intravenosa. A enfermeira que atendia ela, chamada Deborah Kennedy, achou estranho porque eram quase 10 da manhã e as checagens de rotina eram feitas muito mais cedo e por médicos que não eram estagiários, né? Ele era um estagiário. Uhum. Então, mesmo assim, ela saiu do quarto quando o Michael pediu e cerca de 20 minutos depois, a Deborah voltou ao quarto para encontrar a paciente ficando com a pele azulada, contorcendo-se e sufocando. Os médicos correram para o quarto quando ela deu alerta e eles foram capazes de ressuscitar a Ruth. Ela se recuperou na UTI e os médicos ficaram intrigados com o que poderia ter acontecido para causar uma óbvia falha respiratória. Que intriga, né? Nossa. O que será que aconteceu, né? Estou intrigada. Bom, no dia 6 de fevereiro de 1985, a enfermeira Annie Ritchie... Nossa, vocês gostaram do meu sotaque agora, gente? Gastei todo o meu inglês. Bom, ela observou uma leitura mais baixa que o normal na pressão arterial de Ruth. No dia 6 de fevereiro de 1985, a enfermeira Annie Ritchie observou uma leitura mais baixa que o normal na pressão arterial de Ruth Barrick. Ela chamou um médico para conferir e o Michael foi quem atendeu o chamado. Quando ele ficou mais tempo do que o normal no quarto, Annie, né, a enfermeira, ela entrou para perguntar se havia algum problema. O Michael disse que não e pareceu muito incomodado por ela ter interrompido. Quando ele finalmente saiu do quarto, Annie retornou para verificar o curativo que ela tinha feito antes e ela percebeu a Ruth de novo ficando com a pele azulada. Apesar de terem feito ali na hora um tratamento de emergência, né, a Ruth morreu lutando para respirar. Annie notou que Michael ficou ao pé da cama durante todo o procedimento parado e observando. O único comentário que ele fez foi quando Annie tentou uma respiração boca a boca. E aí o Michael franziu o senho e disse, isso é tão nojento. Uau. Que ótimo, né, cara? Nossa. Tipo, o médico que tá ali pra salvar a vida, olha que nojento, uma respiração boca a boca. Um pouco mais de 24 horas depois desse ocorrido, às 9 da noite do dia 7 de fevereiro, a estudante de enfermagem Carolyn Beery foi checar um dos seus pacientes idosos, Rena Cooper, que estava se recuperando bem de uma cirurgia que havia feito nas costas naquela manhã. Quando ela chegou no quarto, ela viu Michael injetando algo com uma seringa no acesso intravenoso de Rena
E aí ela imaginou que ele estava liberando algum bloqueio, que às vezes acontece, né? Tipo, que ele estava fazendo o trabalho dele, né? Que ele estava ajudando a paciente. Ele, quando percebeu a enfermeira observando, saiu imediatamente, né, do quarto sem falar nada. Então, momentos depois, a Rina começou a tremer violentamente, asfixiando e ficando com a pele azulada pela falta de oxigênio. Médicos e enfermeiros atenderam ao chamado da Carolyn imediatamente e em 15 minutos os esforços de ressuscitação deram resultado. Apesar de ainda não conseguir falar, a Rina gesticulou que queria um papel e uma caneta, e ela era uma enfermeira aposentada, e aí ela escreveu: "Alguém me medicou pela intravenosa e me paralisou inteira. Pulmões, coração e fala." Nossa, Cara, imagina, velho. Ela deu uma entrevista para um canal de televisão em 99, e aí ela contou a experiência dela nessa entrevista, e ela disse o seguinte: "Eu não sentia meus braços e meu corpo. Uma voz me disse, quando chegar no seu outro cotovelo, você vai morrer." E eu chacoalhei a grade da cama com minha mão direita. Cara, ela soube agir, né? Ela era enfermeira, aposentada. Então, tipo, ela tinha noção que se chegasse no outro braço, ela ia morrer, assim. Então, meu, imagina o desespero, cara. Quando ela conseguiu falar na manhã seguinte, um médico perguntou pra ela que ela pediu pra que ela descrevesse a pessoa misteriosa com a seringa, e a descrição dela batia com o Michael, alto e loiro. Porém, quando confrontado e apesar da persistência da enfermeira Carolyn, o Michael negou ter estado perto do quarto da Rina. Bom, as enfermeiras estavam desconfiadas a essa altura, e um enfermeiro chamado Joe Risley testemunhou o Michael saindo rápido de um banheiro em um quarto vazio, no fim do corredor onde ficava o quarto de Rina. Ele parecia estar fugindo de algo, e Joey, desconfiado, foi conferir se havia algo no banheiro. Chegando lá, ele encontrou uma seringa recém-lavada, ainda molhada, e enrolando a seringa em toalhas de papel, o Joey levou ela para a enfermeira responsável pelo turno da noite, uma mulher chamada Lily Jordan, e com a seringa e o testemunho de Carolyn, que era mesmo Michael no quarto de Rina antes do acontecido, eles começaram a tomar notas e comparar dados. Desde que o Michael foi colocado naquela área do hospital, houve um incomum aumento das mortes, mais naquelas poucas semanas do que haviam acontecido durante o ano todo. Em cada caso, o paciente estava bem, não havia sido diagnosticado com nenhuma doença que ameaçasse sua vida, e além da Ruth Barrick, haviam outros 6, incluindo Cynthia McGee, de 19 anos, que foi encontrada morta em seu leito no dia 14 de janeiro, Richard DeLong, de 21 anos, que sucumbiu inesperadamente no dia 21 de janeiro, e Rain Walker, de 47 anos, que faleceu sem aviso nenhum. O Michael, ele era o estagiário responsável naquele andar em cada uma das mortes. Nossa, é muito ativo ele, né? É absurdo, Nossa. Cara, assim, ele não perde tempo nenhum, assim, aonde ele tá causando destruição, morte e sofrimento para as pessoas, tipo, Nossa. Não é de vez em quando, é muito rápido mesmo. E é muito doido, né? Porque é um tipo diferente de serial killer. Porque ele é um serial killer. Só que, tipo, ele não precisa se livrar do corpo, porque a pessoa tá no hospital e mortes acontecem, né? E não é só com uma seringa, sabe? É uma substância só, não é teoricamente violento. não é violento, né? Mas é muito louco, porque imagina o ego desse cara, né? De é absurdo. ser médico e, tipo... Porque você vê que ele não tá tomando cuidado nenhum, né? Tipo... E assim, a palavra de um homem, né, branco, norte-americano, médico, vale muito mais do que, tipo, qualquer enfermeira, né? Com certeza. E a gente vai ver que é muito ego. Mais pra frente, umas outras coisas que ele faz, é absurdo, cara. Tipo, a história desse cara é muito absurda. Realmente. Mas daí tu percebe que ele só queria estar no controle, sabe? Da vida e da morte, né? Ter o poder sobre a vida e a morte das pessoas. A Jane Dixon, que era a diretora assistente da enfermaria, reconhecendo a preocupação e os alertas da sua equipe, soube que havia chegado a hora de apresentar as suspeitas para o professor e neurocirurgião Joseph Goodman. Depois de contar suas preocupações sobre o Michael e mostrar até mesmo declarações escritas de alguns enfermeiros, ela ficou surpresa ao ver que o Dr. Goodman estava reservado e antipático.
ele sugeriu que as enfermeiras deveriam focar em seu trabalho e parar de alimentar rumores. Aí, ó. Aí, aquela coisa que a gente falou, né? Ah, não, estão contra os médicos, não pode. Né? Inclusive, tem uma amiga minha que está trabalhando no hospital, ela é formada em fisioterapia, a Gabi. Beijo pra Gabi, ela escuta a gente. E ela comentou que, cara, a pior coisa é lidar com o ego de médico. Sim. Porque, tipo, eles, sabe, é aquela coisa, mesmo que ele não saiba fazer o trabalho dela porque ela se especializou naquilo, ele vai querer mudar no que ela tá fazendo. Sabe? Claro. Porque é médico, né? Bom, enfim, o Dr. Goodman prometeu investigar, mas a Jen e a equipe de enfermagem sabiam que não ia dar em nada, né, pela essa atitude dele, e eles sabiam por quê. Má publicidade em conjunto com processos que isso tudo poderia gerar acabaria com a instituição. Eles recebiam dinheiro federal, então se tivesse qualquer... E era da universidade, né? Então se tivesse qualquer processo, é a universidade que paga, que vai ser cobrada pelo governo. Então eles não querem perder isso, né? A investigação do Dr. Goodman no dia 9 de fevereiro não foi muito extensa. Ele entrevistou a Rena, leu os resultados dos exames de sangue dela e revisou os arquivos de 7 pacientes que as mortes eram suspeitas. Mas ele nunca conversou com médicos ou enfermeiros que responderam aos chamados de emergência desses pacientes e nunca falou com as enfermeiras Annie, Carolyn e Deborah, e também não se preocupou em testar a seringa que foi encontrada no banheiro. Depois de conversar com os advogados do hospital e outros médicos responsáveis, entre eles o Dr. Michael Zagurnis, que era o reitor da Universidade de Medicina, e o Michael Whitcomb, que era o diretor médico do hospital, o Dr. Goodman concluiu que o Michael Swangle havia sido vítima de fake news. Ah, tá. É isso. É fake news. Deixa ele trabalhar lá. Tá de boa. Não aconteceu nada. Estão querendo tadinho, né? Estão querendo incriminar um pobre homem médico. Coitado. Recém-formado. Bom, o Michael, que havia sido suspenso, ele foi reintegrado com todos os privilégios de estagiário, né? Rena conta que ficou surpresa e perturbada ao sair do hospital e descobrir o pouco caso que fizeram, né, de todo esse acontecimento. De algum modo, os investigadores concluíram que a descrição que ela havia dado da pessoa que entrou no quarto não batia com o Michael. E de uma hora para outra, o testemunho dela de que era um homem alto e loiro foi substituído nos relatórios como uma mulher baixa. Tipo... mudaram completamente pra, tipo, desacreditar, sabe? E dizer que não foi ele. Ele foi transferido para outro andar para trabalhar na rotação de cirurgias e não demorou muito para que as mortes começassem a acontecer ali, né? Em 19 de fevereiro de 1984, Charlotte Warner, de 72 anos, foi encontrada morta em seu quarto. Horas antes, o médico responsável por ela havia dito que ela estava se recuperando bem da cirurgia que havia feito. A recuperação era tão boa que em um dia ela ia poder ir para casa. E ela morreu por diversos coágulos no sangue em diferentes órgãos. Do nada, né? De uma hora pra outra. Tipo, você vai ser liberada amanhã de tão bem que você tá se recuperando. E aí a mulher morre. Tipo, assim. No mesmo dia, a paciente Evelyn Perrine, ela começou a sangrar profusamente por orifícios corporais, incluindo seus olhos, depois de ser examinada pelo Michael. O médico residente, o Dr. Birkin, ele não conseguiu achar explicação para essa hemorragia, e no dia seguinte, Anna May Popko, de 22 anos, recuperando-se de uma cirurgia simples no intestino, recebeu uma injeção do Michael que, segundo ele, era para aumentar sua pressão arterial. A mãe da Anna não entendeu por que o médico queria que ela saísse do quarto, mas depois de uma breve discussão ela acabou se retirando. Não muito tempo depois, o Michael confrontou a Sra. Popko com uma atitude que parecia de vitória, dizendo: "Ela está morta agora, você pode ir lá ver." Mano... Tipo, cara, Que sinistro. Sádico, né? Ele é muito, muito sádico. Além de ele gostar de ter esse controle e matar as pessoas, ele gosta de dar notícia ruim pra família, sabe? Ele sente um prazer quando ele tá dando notícia que a pessoa morreu, assim. É absurdo. Então o comitê analisou no fim de fevereiro a habilidade do Michael de se tornar um médico residente do hospital.
Mesmo que não houvessem todas essas mortes suspeitas, a performance dele foi vista como ruim pelos médicos supervisores, e por essa razão a universidade declarou que ele não ia ser aceito como residente após o fim do estágio em junho. Então, depois que ele foi notificado em março, ele saiu puto da vida. Ele voltou para Quincy, né, a cidade dele, contando para sua mãe e irmãos que ele havia sido vítima de perseguição por pessoas poderosas do hospital. Ele conseguiu um trabalho de paramédico com a Corporação de Ambulância do Condado de Adams, sem mencionar que já havia trabalhado com isso anos atrás, né? Durante a faculdade, né? Ele tinha sido atendente. E isso porque ele tinha sido demitido, né, do seu antigo empregador porque fez um paciente vítima de um ataque cardíaco andar até a ambulância. Uau, né? Parabéns. Que ótimo, nossa. Né, meu? O cara tá tendo um ataque cardíaco, liga pra ambulância, que lá nos Estados Unidos você tem que pagar, né? Exato. É tipo $5.000 pra você andar de ambulância. E aí ele fala, não, vai andando até lá. É isso. Só falta receitar cloroquina e ivermectina, né? Bom, sem saber do seu passado, a corporação de Adams County estava feliz por achar que tinha um profissional ali com boa experiência, né? Afinal de contas, ele tinha se formado em uma boa faculdade, né? Tava vindo de uma outra cidade. Exato. Os funcionários da corporação da ambulância, que trabalhavam em turnos de 24 horas, dividindo o mesmo espaço em uma parte do Hospital Blessing, por conviverem tanto tempo juntos, eles eram como uma fraternidade, onde eles conheciam os hábitos, hobbies e personalidades uns dos outros, né? Eles eram dedicados ao trabalho e uns aos outros. E o Michael, desde que chegou lá, foi considerado estranho pelo grupo. Eu entendo isso, eu entendo ele ser considerado estranho, mas eu não gosto desse negócio de, tipo, Lucas do Big Brother, sabe? Tipo, só porque uma pessoa é diferente, ela é excluída, sabe? No caso dele é porque ele era um escroto. No caso dele é porque ele era um serial killer, né? Um escroto filho da puta, né? Exato. Mas, realmente, é difícil você chegar num ambiente assim, né? Que já todo mundo se conhece, enfim. Sim. Mas, tipo, se ele fosse uma boa pessoa, ele ia tentar ser amigo da galera, né? Sim, sim. Enfim. Agora, livre pra se expressar, ele contou pra equipe que violência o excitava. Então, imagina, você tá lá no teu É por isso, né? É por isso que ele foi excluído. Por isso que ele foi excluído, porque vocês vão entender agora. Mesmo sem explicar muito, os outros pensaram que provavelmente por isso é que ele havia virado um paramédico. Então, para ficar cercado de sangue e vísceras e cenários onde cada segundo conta, com muita pressão e sem margem para erros. No caso, para ele, matar o paciente era um acerto. Então, ele realmente não errava nunca, né? Porque ele era um serial killer. Basicamente isso aí. Alguns colegas lembram do comportamento do Michael como se fosse inofensível. Eles deixavam passar o humor negro dele porque ele tinha mais experiência médica do que todos eles juntos. Às vezes era demais para que eles ignorassem. Então, uma dessas vezes, ele disse que o veneno era a melhor arma para assassinato. Que ótimo, bom, né, nossa. Que bom. Outra vez, ele disse para um colega que ele amava ser médico porque, segundo ele, me dá a oportunidade de chegar na sala de emergência excitado e dizer para alguns pais que seus filhos acabaram de morrer. Uau. É isso. E tem mais uma coisa que eu não coloquei aqui no roteiro, mas que é importante comentar. Ele tinha um caderninho onde ele pegava recortes de jornais e revistas de tudo óbvio. que é acidente, tudo que é catástrofe, vítima de assassinato, e ele guardava naquele caderno. E é isso, assim, ele fazia isso às vezes durante o trabalho, e por isso que as pessoas achavam estranho, e ele guardava esses recortes e tal. E o mais louco de tudo é que quando o pai dele morreu, ele herdou um caderninho exatamente igual ao do pai dele. Eita! Então, você vê que era de família, né? Que louco foi isso? O pai dele era médico também? Não, o pai dele não, ele era militar aposentado. Era podcaster de true crime, né? né? E aí ele, tipo, ele entendeu que aquilo era... Olha só, eu tava fazendo certo, inclusive meu pai fazia isso, Sim. Então não é estranho fazer. A outra vez que foi demais pra todo mundo aguentar o que ele falava foi que a equipe toda estava reunida na cafeteria e o Michael descreveu a sua maior fantasia.
enquanto todo mundo olhava pra ele de boca aberta sem acreditar no que estava ouvindo. Ele disse o seguinte: seria assim, imagina um ônibus escolar cheio de crianças batendo de frente contra um caminhão carregado com gasolina. Nós somos chamados. Nós chegamos lá assim que outro caminhão com gasolina bate no ônibus. Tudo explode. Crianças são jogadas no ar por todo lado, nos postes, nas ruas, especialmente na cerca de arame farpado ao lado da estrada. Tudo pegando fogo. Nossa, que É isso. surreal, né? Imagina o cara, tipo, ficar... Ah, minha fantasia é essa. Minha maior realização da vida ia ser chamado... Receber um chamado assim. Que ótimo, né, cara? Que sinistro. Tudo isso era visto apenas como imaginação de mau gosto e ninguém levava a sério o que ele dizia. Até o incidente com os donuts. E depois disso, a equipe passou a ficar desconfiada dele e tinham mais cuidado com o Michael. O que foi esse incidente, né, gente? Bom, era costume que os membros da corporação levassem doces e comidas para dividir com os outros, como cookies, balas, donuts, que eram tradicionais, né, no café da manhã da equipe. Em uma manhã de setembro, o Michael chegou com uma variedade de donuts fresquinhos e recém-feitos, e todos comeram sem nem pensar duas vezes. Na hora seguinte, um a um, os paramédicos começaram a apresentar os mesmos sintomas: cólicas estomacais, náusea, vertigem e então vômito. Eles tiveram que deixar o trabalho aquele dia, todos eles. Apenas mais tarde é que eles perceberam que o Michael não havia comido nenhum donut que ele levou naquele dia, e quando questionado se ele havia feito alguma espécie de pegadinha, né, ele negou e disse que nunca faria esse tipo de coisa. Então, na manhã seguinte, ele e o seu colega Brent Unmising, não sei falar o nome, Unmising, enfim. Eles foram nomeados para a ronda de rotina no jogo de futebol da escola local. Aquela coisa, né, igual da rave, tipo, Sim. tem que ter paramédico, né, no evento. Perto do intervalo, o Michael disse que estava com sede e perguntou se o Brent também queria uma coca. Ele agradeceu e disse que guardaria o assento do Michael para que ele fosse buscar as bebidas. Ele voltou com aqueles copos, né, de refrigerante, e depois de tomar meio copo, o Brent começou a ter fortes cólicas abdominais. E aí o Michael levou ele para casa, onde o colega ficou por 3 dias com enxaqueca, tontura e náuseas. Então, sem dúvida, o Michael era suspeito, né? Ninguém mais tomava ou comia nada quando ele estava trabalhando. Então, você imagina, cara, que situação. Nossa, cara, que surreal, né? Que sinistro. Então, um dia ele perguntou se alguém queria tomar alguma coisa com ele na área de recreação, e aí um dos paramédicos, chamado Greg Myers, que não estava tão informado sobre a situação toda, que não estava na ronda, né, aqueles dias que aconteceu, ele concordou em acompanhar o Michael, e além disso ele sabia que na área de recreação a máquina de bebidas era aquela de lata, né? Uhum. Então ele, o cara não vai fazer nada, né, vai me dar a lata. Uhum. E aí ele entregou uns trocados pro Michael enquanto esperava ele voltar com as bebidas. E quando o Michael voltou, ele entregou uma lata aberta pro Greg, que questionou por que ele tinha aberto. E aí o Michael respondeu, por que não? Nossa. Então, apesar de tudo, o Greg tomou uns gole ainda. Tipo, não vou, né, ser pau no cu, né? Vou ficar desconfiando do cara. E tomou uns golinhos, e aí em poucos minutos ele começou a ter dores de estômago e os mesmos sintomas que o Brent tinha tido no mês anterior. Então, mais uma vez, outro colega do Michael teve que ser levado para casa. Depois de mais esse incidente, né, os colegas decidiram checar a mochila que o Michael sempre levava para o trabalho. Quando ele saiu para um chamado, eles abriram seu armário e pegaram a mochila. Dentro eles encontraram uma caixa de veneno para formiga e, de acordo com o rótulo, a composição do veneno era arsênico, que quando ingerido causa exatamente os sintomas que eles tinham quando comiam ou bebiam alguma coisa que o Michael oferecia, né? Eles então decidiram montar uma armadilha. Os paramédicos deixaram uma jarra de chá gelado no balcão quando eles sabiam que o Michael estaria sozinho. Quando eles voltaram e, sabendo que o Michael havia saído, colocaram o chá em outro recipiente e lavaram a jarra. Eles então levaram o líquido para o legista local, que era um conhecido deles, que então levou para o laboratório do FBI para testagem. E os resultados indicaram traços da toxina. Cara, o cara não pode ver, tipo, um copo solto, assim, em cima da mesa. Mano, que botar veneno, cara. psicopata, né, cara? Absurdo, Que cara louco. mano. Imagina você tá no teu trabalho, você não pode relaxar um minuto sem pensar que o cara vai te envenenar, sabe? Nossa, zoado.
Então, antes da semana acabar, o xerife de Adams County fez uma busca no apartamento do Michael e lá a polícia encontrou montes de frascos, garrafas e seringas, além de outras parafernálias médicas, tudo empilhado próximo a um livro chamado The Poor Man's James Bond. The Poor Man's James Bond. Poor Man, isso aí. Que é basicamente um manual de armas caseiras e conhecimento paramilitar da extrema-direita. Show de bola. Ele ensina como fazer várias coisas, incluindo venenos. Então foi encontrado também um mini laboratório com inúmeros produtos químicos, suspeitas de venenos, compostos venenosos e receitas caseiras de veneno escritas à mão. Também foram encontrados vários modelos de pistolas e facas. O Michael foi imediatamente preso e recebeu 7 acusações de assalto agravado. Eu não sei se é essa mesma tradução, é aggravated assault, que seria basicamente agressão, né? Mas é uma agressão mais grave, assim. O julgamento dele começou em 22 de abril de 85 e o advogado de defesa, Dan Cook, não tinha muito o que fazer porque a promotoria havia desenterrado o passado suspeito do Michael no hospital de Ohio. A única defesa possível é de que as evidências eram circunstanciais. As testemunhas da promotoria incluíam os colegas de trabalho do Michael, que tinham ficado doentes após ingerir o que ele levava, né, para eles comerem, além do legista que recebeu o chá envenenado e o técnico do laboratório que realizou o teste. O Michael foi facilmente considerado culpado. O juiz Dennis Cashman, ao determinar a sentença, disse: "É claro e óbvio para mim que cada homem, mulher e criança dessa comunidade, ou em qualquer lugar que você vá, estará em perigo enquanto você estiver livre. Você merece o máximo perante a lei, porque não há desculpas para o que você fez." O Michael então foi levado para a Centralia Correctional Center para cumprir a sua sentença de 5 anos de prisão. 5 anos de prisão. Porque ele só tentou, né? Ele não chegou, a ser preso por matar alguém, então é menos. E é aquele negócio, né, gente? Ele é um psicopata, é um serial killer. É diferente quando é assim, não é tipo... Não é uma pessoa que tem a possibilidade de se arrepender do crime que cometeu ou de se formar, tá ligado? Ele sempre teve todas as condições do mundo pra ser uma boa pessoa, né? Exato. E tá aí. A sua inscrição para a prática de medicina em Illinois foi revogada, né? E o juiz Dennis Cashman sempre acreditou que o Michael estava usando os colegas de trabalho como ratos de laboratório para algum plano maior de envenenamento que ele tinha em mente. Em uma entrevista em 1999, ele disse: "Eu acho que ele queria deixá-los à beira da morte. Se ele quisesse matar essas pessoas, ele tinha arsênico suficiente para fazer isso." Eu acho que ele estava torturando mesmo, né? Basicamente. Ele estava experimentando e torturando, né? Queria ver até onde que ele conseguia ir, sem ser pego. A prisão dele, então, chamou a atenção da mídia nacional nos Estados Unidos e acusações de que a Universidade de Ohio permitiu que ele agisse sem consequências culminou em uma investigação profunda sobre o tempo que ele tinha passado lá. James Mix, que era o reitor de Direito da universidade, ele então conduziu uma investigação e publicou os resultados que basicamente se curvaram às críticas. Esse relatório ficou conhecido como o relatório Mix, e o documento atestava que a universidade havia sido negligente em sua responsabilidade com a comunidade. Em meio a tudo isso, Michael deu entrevistas dizendo que, apesar de tudo, ele era inocente e que ninguém teria motivos para temê-lo. Que ótimo, né? Ele ainda tenta negar tudo. O Michael foi solto em 21 de agosto de 87, cumprindo apenas 2 anos de sua sentença e recebendo liberdade por bom comportamento, além de 1 ano de liberdade condicional. Como alguns anos já tinham se passado, ele não era mais capa dos jornais e a sua história já havia sido esquecida pelo grande público. Para evitar que ele fosse reconhecido em Quincy, ele resolveu se mudar para Newport News, que é uma cidade litorânea no estado da Virgínia. O Michael tentou conseguir uma licença médica para trabalhar na Virgínia, mas foi negado. Ele conseguiu um trabalho como conselheiro profissional no Centro de Desenvolvimento de Carreira do Estado, mas não ficou muito tempo no cargo. Ele mudou de emprego e conseguiu um trabalho como técnico de laboratório na Atco Services, que é uma empresa de exportação de carvão, e o trabalho era monótono, mas pagava bem, e as pessoas já haviam esquecido que ele era um envenenador de donuts. Então, uma vez que seus colegas de trabalho ficaram doentes e quase morreram por intoxicação alimentar,
Depois de um almoço na empresa, nenhum dedo foi apontado pro Michael como causador do problema. Eles só achavam que foi a comida estragada. Nossa, cara, ministro. Bom, né? Ô, lembra quando eu tive intoxicação alimentar? Caralho. Inclusive tem um episódio disso no teu outro podcast, que é muito bom. A Fabi falando da diarreia interminável dela. Gente, tipo assim, eu não desejo pra ninguém, nada, não desejo esse intoxicação alimentar. Eu fiquei uns bons 10 dias, gente, que era só, sei lá, velho. Era só água. Eu passei 10 dias me cagando. Ai, mano. Mas eu também vomitava tudo junto. Sim, é horrível, cara. E você fica fraco ainda. Tipo, eu não conseguia comer, eu não conseguia nem tomar água, porque eu tive uma intoxicação alimentar tenebrosa. Eu tive, na verdade, uma virose muito forte no tempo que eu morei em Balneário. Quem é de Balneário sabe que todo ano tem virose, né? Porque a cidade lota, de 80 mil habitantes vai pra 1 milhão, 100 mil. E 1 milhão ou 100 mil? Não, ele tem 80 mil e vai pra, tipo, 300, 400 mil. E no ano novo chegar a 1 milhão. Ah, na temporada. Pessoas, na temporada. E aí, claro, né, gente, nenhum sistema de esgoto aguenta isso. Então, da virose no geral, assim. E, cara, eu achei que eu ia morrer mesmo. Sério. Foi a sorte que meus pais estavam lá. E aí minha mãe cuidou de mim. E ainda bem que Cara, eu não conseguia abrir o olho, assim. Eu tava muito... Sério, me drenou todas as forças, cagar infinito. E ainda bem que seu médico não era um psicopata, né? Não, eu nem fui no médico, cara. Eu fiquei em casa tomando Gatorade, comendo bolachinha de água e sal. Gente, deixa eu contar isso aqui, vai. Eu fui no médico, tipo assim... Foi assim, eu tive uma febre surreal. Tive uma febre impossível. Aí eu falei, velho, eu vou no médico. Eu tava, tipo, com 41 graus de febre. Caralho. Aí fui no médico. Tipo, passei uma noite me revirando na cama, não conseguia dormir direito. Quando acordei, tava com febre. Achei que era Covid, porque eu tinha acabado de chegar da Europa. Uhum. E aí falei assim, vou no médico, né? Cheguei no médico, tomei um remédio. Aí eu tava esperando pra ser atendida mais uma vez, né? Velho, me deu uma dor de barriga, meu amigo. Tipo, eu entrei no banheiro do hospital, da sala de espera. Aí, beleza. Aí eu saí, né? Aí quando eu saí, outra pessoa foi usar. Aí a outra pessoa, tipo, saiu de lá muito puta, reclamando. Tipo... Caralho, esse banheiro tá fedendo, não sei o quê. Era eu, tipo assim, eu consegui expulsar a pessoa. Mas, gente, é um bagulho que é muito louco. Tipo, seu corpo não te obedece. Não tem... Tipo, se eu não fosse ali naquela hora, não ia ter jeito. Tipo, não vai. Não tem o que fazer, né? Meu maior medo, cara, é o piriri. Aonde você está quando a hora do piriri bater, cara. Meu maior medo é, tipo, tá na rua, assim. Mano, não dá, velho. Não tem o que fazer, não tem cara. Como controlar, cara. Não tem. Você, tipo, pode forçar mano, seu esfíncter anal que não vai segurar. Não vai. Não existe hétero quando... Tá ligado? Aquelas... Quando a hora do piriri bate. Não existe, sério. Cara, inclusive tem duas histórias muito boas que eu lembrei que eu li na internet. Uma é de um cara que tomou... o cara tomou um vidrinho inteiro de laxante, achando que era, sei lá, um suquinho, sabe? Quem foi que fez isso? Passou 3 dias cagando. Outra é um cara que comeu, tipo, 30 barras de cereal. E aí ele ia viajar no dia seguinte e ele passou 4 horas peidando. É muito boa essa história, gente. Eu não sei, se eu achar, eu vou deixar nos links do episódio. Eu vi um TikTok de uma menina que a pepeca dela meio que explodiu, assim, ó. Porque ela ficou 5 horas sem fazer xixi. Caralho, mano! E aí ela tava usando uma calça jeans super apertada. E aí ela fez uma viagem, tipo, de ônibus, sabe? De rodoviária, assim. E aí, quando ela chegou na casa dela, ela começou a sentir um incômodo. Aí ela falou que uma hora ela olhou, assim, pra pepeca dela. Ela falou que um dos beiços tava, tipo... tava gigante, tá ligado? Meu Deus, cara! Aí ela tava com uma glândula inflamada, assim, sabe? Nossa, sim. Por Só causa pode dar isso, sim. E aí ela foi no médico e queria drenar, né? Mas ela falou que não.
E ela ficou tomando remédio, e depois ela falou que uma hora o negócio vazou e começou a sair pus, assim. Nossa. Que Gente, bom, hein? qualquer coisa perto da minha pepeca, assim, que tem... Tcheca, com tcheca, balança, essa perereca. Qualquer coisa que acontece ali, eu já fico mega preocupada. Nossa, Tá louco, meu. É Toma uma muito região muito cuidado. sensível. Não dá pra brincar com essas coisas. exato. Cara, meu. Ai, eu lembrei de outra história. Esse podcast tá Cara, ótimo. Esse podcast tá muito bom. Cara, eu trabalhava lá quando eu morava em Balneário. Eu trabalhava numa loja de roupa. E aí um menino que trabalhava comigo, ele era bem farinha da casa, assim. E a outra menina que também trabalhava comigo, a outra vendedora, ela tomava laxante, assim, dia sim, dia não, cara. Ela acostumou o intestino dela assim, e depois você toma essa bosta, você não caga mais sem isso aí. Nossa. E aí, cara, ela foi e deixou o remedinho dela lá em cima, porque tava quase na hora de sair, né? Até ela chegar em casa já ia dar. E essa porra desse menino, vocês acreditam que ele entrou lá no estoque, olhou aquela pílula lá e ele tomou sem saber o que era? Gente, por quê? Então, porque sim, né? Ah, essa ideia merda na Mas cabeça. quando você tá andando assim, aí você vê um remédio em cima da mesa, aí você fala, acho que eu vou tomar. Não sei Então, o que é, mas eu vou tomar. tomou. E aí ela voltou lá no estoque, ela, cadê meu remédio que tava aqui? Daí ele, eu tomei. E daí ela começou a rir e deu. E aí ele assim, o que era? Cara, a menina não conseguia parar de rir. Daí ela falou, ela era laxante. Cara, o moleque voltou no outro dia. Ele tava tipo 5 quilos mais leve, 5 quilos mais magro, branco, pálido, assim, tá ligado? Eu falo, meu, eu nunca caguei tanto na minha vida. E daí a gente, meu, é isso aí, é pra eu tô aprendendo a não tomar a porra do remédio dos outros, né? Sem saber, caralho. E é isso. Ai, meu, que viagem, né? Ai, tô vendo um remédio aqui, né? Ai, cara, ele cagou. Nossa, ele ficou cagando na loja porque ele não conseguia ir pra casa. Ai, muito bom. Ai, voltando pro caso, então, né? Por que a gente chegou aqui? Era a infecção. Acabou o episódio, na verdade. Acabou. Essa é a verdade. Por isso que a gente tá aqui fazendo piadinha, porque acabou. Ai, meu, tem que contar a história porque esse caso é muito revoltante. Daí não dá pra fazer piada. Ai, gente. Não, mas tipo, agora, semana que vem, tem a continuação. Não. Ou não, Segue a aí, gente ia fazer até a página 8. Não, então, é isso que eu tô falando. Pode continuar. Ai, eu não acredito. Eu aqui fazendo piadinha, velho. Eu tô tentando. Gente, ouvintes, me desculpa. Ai, pode seguir. Eu tô tentando evitar fazer piadinha, entendeu? Só, tipo, fazer no final. Eu achei que já tinha acabado. Foi uma pausa só pra fazer piada, agora a gente volta. É por isso que as pessoas gostam da gente aí, ó. Mas aí eu recebo várias mensagens. Ai, não, vocês fazem muita piadinha, não sei o quê. Podcast tem que ser sério. Ai, quanta história de merda acontece no meio do episódio. O que acontece? Voltando ao episódio, pessoal, me desculpem, ouvintes. Que vergonha, Bruna. A Bruna, é culpa da Bruna que fica dando tela pra minhas histórias. As histórias de merda acontecem. Ai, mano. Gente, o cancelamento vem, sabe? Bom, o Michael, ele não tentou parar de voltar a trabalhar em hospitais, ou seja, ele continuou entregando currículo, né, gente? E aí, no hospital de Newport News, ele começou um programa de reciclagem, e foi então que ele conheceu Kristen Kinney, uma enfermeira recém-divorciada de 26 anos. Os dois começaram uma amizade que logo evoluiu para um romance, e os colegas de Kristen diziam que era para ela ter cuidado, pois eles sabiam que ele já havia tentado uma vaga no hospital e foi rejeitado por algum escândalo em seu passado. Em setembro de 1991, ele recebeu um telefonema da Universidade da Dakota do Sul, em Sioux Falls, e o diretor de programa de residência, o Dr. Anthony Salen, estava interessado em contratá-lo, né? E por telefone, o Dr. Anthony elogiou o Michael pelo excelente currículo, mas pediu que ele esclarecesse os episódios passados, né, na sua carta de recomendação, principalmente a passagem que havia dizendo, que tinha lá falando, que ele foi condenado pelo aggravated assault, né, que é esse agressão
Não é assalto de roubo, tá, gente? Isso. É uma agressão Grave. Isso. E ele mentiu, né? O Michael mentiu, ele disse que havia se envolvido em uma briga de bar com diversas pessoas, mas que ele havia sido o bode expiatório e levou toda a culpa sozinho. Ele também disse que havia conseguido restaurar os seus direitos para praticar medicina na Virgínia, onde ele estava morando. E o Dr. Anthony agradeceu pela franqueza do Michael e disse que acidentes realmente aconteciam. Então o convidou para uma entrevista presencial em Sioux Falls. E é muito doido isso, porque, cara, eu tô aqui, né, lendo esse roteiro do episódio e tal, e percebendo como, tipo... Assim, não é que ele passou por escândalos, tá ligado? Não, tipo, cara! Tinham 7 pacientes morreram, sabe? Tipo, a morte segue o cara. Tipo, o cara vai trabalhar na neurocirurgia, morre 7 pessoas. Ele vai trabalhar não sei aonde, sei lá, como chama? Na ambulância, todo mundo fica doente. Tipo assim, isso é muito além de um escândalo, sabe? É uma... Tipo assim, como que essas informações não chegavam nas pessoas, sabe? Tipo, porra, assim, eles fecham muito os olhos, né, pra qualquer erro que os médicos cometam. E demorou um tempão ainda pra alguém fazer alguma coisa, sabe? E avisar os outros. A entrevista, então, aconteceu no dia 3 de outubro. No primeiro passo do longo processo de seleção, uma assembleia de médicos fazia diversas perguntas sobre sua experiência com medicina. Não foi feita nenhuma pergunta sobre a condenação e acusações contra o Michael. Eles sequer entraram em contato com a polícia ou com as autoridades judiciais de Queens para passar limpo a história dele. Então, em março de 92, ele foi selecionado para a residência, que iria começar em junho. Ele pediu a Christine em casamento e, após aceitar, eles começaram a fazer planos para se mudar para Sioux Falls. E a Christine logo conseguiu um emprego como enfermeira em outro hospital e estava animada para sua nova vida. O Sharon e... A Sharon, desculpa. A Sharon. Ai, gente. A Sharon e o Al Cooper, que eram a mãe e o padrasto da Christine, estavam céticos. Assim como os amigos e colegas dela, eles achavam estranho os anos em branco que o Michael tinha em seu passado, que ele nunca comentava sobre isso, né? Tipo, ele não falava esse tempo. Mas eles acabaram por aceitar o relacionamento porque ela já tinha saído de um casamento onde não era feliz, então eles torciam pra que esse desse certo. Então tá, né? Vai fazer o quê, né? Ela é adulta, porra, vai proibir de casamento? Já foi casada, inclusive. Vai fazer o quê? Em Sioux Falls, o casal prosperou, né? O Michael provou ser melhor do que a universidade esperava, criando a reputação de ser um dos melhores médicos de emergência do hospital. A Christine era querida por colegas médicos e enfermeiros onde trabalhava, sendo muito competente em seu trabalho e com uma personalidade que animava a todos. Por volta de outubro de 1992, o Michael começou a ficar confiante demais. Mesmo sem licença médica e conseguindo uma residência mentindo sobre o seu passado, ele fez um pedido para entrar na Associação Médica Americana. Ele acreditou que, assim como a cúpula do hospital de Sioux Falls, ele também não iria checar o seu histórico. Mas ele estava errado, né? Nossa, ele achou que, tipo, a comunidade inteira, tipo, como que chama? A Associação Médica não ia checar o histórico dele, né? É o famoso mentiu no currículo, né? É inglês intermediário, espanhol avançado e inglês intermediário, avançado. Né? Isso aí. E ele achou que, tipo, vou tentar, né? Vou entrar lá pra associação. Eles não vão olhar também. Os caras do hospital não olharam. Bom, a associação conduziu a sua costumeira checagem de experiências e do passado dele, né? E logo descobriram que a condenação de Michael não havia sido por uma briga de bar. Quando o juiz Dennis Cashman, que havia condenado o Michael pelos envenenamentos em 85, ficou sabendo que a associação havia ligado em relação a Michael Swangel, atuando como médico novamente, aí ele agiu. O Cashman ele ligou imediatamente para a AMA, que é essa associação, e contou para a responsável Nancy Watson toda a verdade. Ela relatou para o seu superior que entrou em contato com o Dr. Robert Talley,
reitor da Universidade da Dakota do Sul. Então, ao mesmo tempo que o Dr. Telly ficava sabendo de tudo, o 2020, que era um programa que tinha entrevistado o Michael em 86 após a condenação dele, reprisou aquele episódio. Muito bom, cara. Esse programa é tipo 60 Minutes, tá ligado? Mas é bem antigão, assim. Eles que tinham entrevistado ele na cadeia, né? Então, os médicos, enfermeiros e pacientes que conheciam o Michael viram seu rosto na TV, na reportagem que dizia que ele havia envenenado donuts com veneno de formiga para seus colegas de trabalho. A Christian também viu o programa e desabou. O Michael foi demitido imediatamente e teve acessos de raiva enquanto gritava contra todos que estariam o difamando. A Christian estava devastada e ainda tinha que fugir de repórteres e curiosos que faziam piadas com ela ser casada com o famoso envenenador. Cara, é absurdo isso. Tipo, faziam... O que ela tem a ver, sabe? Nossa, cara... Nada a ver, nada a ver. Sim. Inclusive, eles tocavam uma música, tipo, tinha até uma música sobre o caso, sabe? Que era, tipo... eu não sei, tem a letra, assim, no artigo que eu li, mas, tipo... Jornalismo, né? O jornalismo, ele é... Exato, fazendo piadinha com ela ser casada com o cara, sabe? Ela sempre tinha sofrido com dores de cabeça, mas ela começou a ter enxaquecas muito mais fortes que o normal. Por um tempo, ela achou que podia ser o estresse de tudo que estava passando, mas no fundo ela começou a se questionar se o Michael estava colocando algo em sua comida. Ela finalmente não aguentou mais e voltou para a casa da mãe dela, na Virgínia, e longe do Michael, as enxaquecas pararam abruptamente. Bom, mesmo longe dele, ela ainda amava o Michael, né? E ela talvez quisesse acreditar que o Michael era inocente e tudo ficaria bem. Mas ela não conseguia explicar como as enxaquecas pararam no dia que ela o deixou. É o relacionamento abusivo, né, gente? Ela quer acreditar que, né, tinha alguma coisa boa nele. Bom, desolada e lutando com todos os sentimentos ruins que ela vivenciava, infelizmente a Christine cometeu suicídio. Então aí é mais uma morte na conta... Uma vítima dele, né, cara? Na conta dele, cara. No fim, foi ele que fez isso. No fim de junho de 1993, o Michael se mudou para o estado de Nova York. Ele havia conseguido novamente um cargo em um hospital. Dessa vez era uma residência em psiquiatria oferecida pela Universidade de Nova York, na escola médica Stony Brook. Quando a questão de sua condenação em Illinois apareceu, ele novamente usou a história da briga de bar e mostrou o perdão forjado do governador da Virgínia para que ele pudesse praticar medicina. Novamente, ninguém da administração checou o passado de Michael e ele foi contratado para começar no dia 1º de julho. E é isso, gente, que a gente vai encerrar por aqui. Então, pra vocês verem, ele já passou por quantos? 2 hospital, né? E um negócio de paramédico. Tudo porque as pessoas não checam antecedentes. Exato. Então, tipo, o cara mentia no currículo, na cara dura. Pois é. E ninguém, vamos checar aqui, né? Uma pessoa responsável pela vida de todo mundo que vai ser atendido aqui. O que custa, né? Vamos ver se essa história é verdade. E aí, não. Eu só aceito o cara lá e acontece muita coisa ruim. Na semana que vem, então, a gente vai voltar com tudo que ele fez nesse hospital e depois para onde ele foi, que ele ainda passou muitos anos até ser preso. Então, ainda acontece muita coisa, gente. Eu queria ver se esse médico fosse um cara, tipo assim, se ele não fosse branco, né, pra começar, já tem isso aí. Uhum. Ai, cara, se ele não fosse hétero, tá ligado? Cara, se fosse um enfermeiro, já ia estar, né, tipo, não ia conseguir mais emprego. É isso, sabe? Tipo, se fosse uma classe abaixo, tá ligado? Não fosse a classe médica que está acima de todos nós. Exatamente. O único médico que presta é o Vitinho do SUS, gente, é isso. Vamos encerrar por aqui. E como que é? A masculina. A masculina, verdade. E o Drauzio Varela, com certeza. Ai, são gente, esses 3. Você acredita São a que cúpula médica. Tipo, a masculina foi vacinada, né?
E aí, estavam atacando e falando assim, você é tipo clínica de estética, você não tem que ser vacina. Tipo assim, gente, a Masculina foi descoberta trabalhando no SUS, né? Na ambulância. Sim. Então, tipo assim, tem uma galera muito amargurada, né, velho? Vacinada. Deixa a Masculina. Nós somos fãs da Masculina, deixa ela. Gente, vocês não têm noção. No grupo de conversa do 1001 Crimes é apenas figurinhas da Masculina. A gente se comunica assim. É bem isso aí. Ai, gente, então é isso. Então procure, se vocês quiserem procurar o resto da história, ficaram muito curiosos, procurem, mas deixa os detalhes pra gente, por favor. Sim. E qualquer comentário, deixa aí no Insta, segue a gente, apoia o 1001 Crimes e tome vacina, quando tiver, né? E é isso. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Muito obrigada! Falou!